Olá, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias, que bom que você acorda bem cedinho e tem interesse em cuidar bem do seu corpo, né? Lembra que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e Deus quer habitar num corpo saudável. Para isso, nós temos que fazer do alimento o nosso remédio. Para isso, temos que compreender como é que é um bom estilo de vida orientado pela Bíblia, pelos princípios de saúde. E a gente está aqui essa semana recebendo uma amiga, a doutora Ellen Agapito. Tudo bem, doutora Ellen? Tudo bem, prazer novamente, né? Doutora Ellen, você é natural de Goiânia, Goiânia, né? Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás. Mas a doutora Ellen, goiana, ela cursou a sua universidade, a sua faculdade na Universidade Federal do Pará, formada há 23 anos. Ela é endocrinologista e há 10 anos é servidora aqui no Hospital Adventista de Manaus. Tá bem? Que bom receber a sua presença mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade então, tá bem? Vamos lá. A obesidade é diagnosticada, como ela pode ser diagnosticada e quais são os fatores de risco que ela pode apresentar para uma pessoa. Então vamos lá. Bom, a obesidade ela é uma doença extremamente complexa, por mais que as pessoas imaginem que não seja, mas é uma doença complexa. E normalmente ela é diagnosticada através de medidas corporais. Então eu peso o meu paciente, eu vejo a altura, eu posso fazer um cálculo do índice de massa corpórea, mas talvez a maneira mais correta seria eu descobrir qual é o percentual de gordura, né, do meu paciente. Então eu tenho essas formas de saber se um paciente está obeso ou não. Nós já estamos caminhando no Brasil para uma prevalência de 30% de obesos na população. Obesa. E já estamos aí em torno de quase 50% de sobrepeso. Então, nós estamos caminhando a passos largos para uma pandemia de obesidade. E a obesidade, quais são os fatores de risco? Eu tenho os fatores genéticos, eu tenho fatores alimentares e, muito importante, aqui vai um conselho para as mães. Esses fatores alimentares, eles começam ainda na gestação. Então, a maneira como uma gestante se alimenta, o quanto de peso ela ganha e o tipo de coisas que ela faz interferem no risco do seu filho ser um adulto com excesso de peso. Então, sabe aqueles alimentos que eu dou nos primeiros 2 anos de vida para a criança? Eles estão muito relacionados ao risco de desenvolver obesidade. E é claro que a gente tem o sedentarismo, má qualidade de sono, até os problemas emocionais estão aí intrincados nessa, a gente chama, é uma palavrinha meio complexa, se chama de fisiopatologia, os mecanismos pelos quais a doença acontece. Então nós temos aí realmente várias coisas que se interligam. Até a saúde das nossas bactérias intestinais, pastor, está ligada ao aparecimento da obesidade ou não. Olha aí que interessante, né? Ou seja, o cuidado mesmo na gestação é importantíssimo, já pensando no filho. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quais são as consequências da obesidade para as pessoas em geral? Bom, a obesidade, assim, em primeira mão, ela é uma doença altamente inflamatória. Ela deixa o corpo todo inflamado. Então, se ela é uma doença inflamatória, ela vai me dar muito risco de doenças cardíacas, de diabetes, né? Ela me dá risco, por exemplo, eu tenho mais risco de processos infecciosos. Quem aqui não lembra, né, o que nós passamos na pandemia do Covid, onde a obesidade era um fator de risco para nós termos uma doença muito pior, com risco de morte muito mais alto. Sim. Então, por quê? Porque a obesidade ela já é uma doença crônica, onde todo o corpo já realmente apresenta um processo inflamatório que danifica as diversas funções desse corpo. Antes de uma última pergunta, esclarece para nós uma coisa. Você falou de sobrepeso
e de obesidade. Isso. Como é que eu meço isso? Isso. Lembra daquilo que eu falei, que nós pesamos o paciente e medimos, e aí nós calculamos uma taxa chamada índice de massa corpórea. E se você quiser fazer o seu em casa, você coloque o seu peso, aí divida o seu peso pela sua altura e depois divida novamente aquele resultado de novo pela sua altura. Então nós dizemos que é o peso sobre a altura ao quadrado. Quando a gente faz essa conta, se o meu valor deu de 30 para cima, isso é obesidade. Se eu estou entre 25 e 29,9, isso é sobrepeso. E entre 18 e 24,9 é normal. Eu estou no peso normal. Normal. Então aí está. Então eu pego a altura vezes peso. Não, peso dividido pela altura e dividido novamente. pela altura novamente. Ok. Então está a fórmula aí para você fazer o cálculo em casa para saber se você tem sobrepeso, está obeso ou se você está fit, né? Se está bem. Bom, quais são as abordagens mais eficazes para se tratar a obesidade? Olha, o tratamento da obesidade, ele é tão complexo como a doença é complexa. Infelizmente, hoje talvez seja o paciente que mais sofra de preconceito da sociedade e até nos consultórios. Porque o paciente obeso ele vai ouvir com muita frequência, você precisa fechar a boca. Mas a verdade é que a obesidade ela é muito complexa e não é simplesmente comer menos. Eu tenho que ter uma série de fatores. É uma mudança muito grande no meu estilo de vida. Eu tenho que melhorar o meu padrão de sono, eu tenho que melhorar a minha atividade física, eu tenho que gerenciar estresse, eu preciso melhorar as condições até das minhas bactériazinhas intestinais, né? Que a gente pode melhorar através de probióticos. Vou dar um exemplo que a gente tem aqui na mesa. A gente tem aqui um pudim de chia, né? Então, aí eu tenho aqui uma fibra importantíssima que já traz saúde para as minhas bactérias intestinais. E muitas vezes o paciente com obesidade, ele vai também necessitar de medicação para essa abordagem completa. Ele vai precisar talvez de trabalhar até com terapia, né? A gente diz sempre que é uma abordagem multiprofissional. Quanto mais complexa a doença, mais profissionais envolvidos aí, né, nesse manejo, né, do problema. Tá bem. Muito obrigado, doutora, pelas dicas de hoje, pelos conselhos. Volta amanhã? Volto. Ela volta amanhã para a gente continuar conversando sobre outras questões que têm a ver com a nossa saúde. Muito obrigado por sua presença e a gente te aguarda amanhã, então.